Mas agora eu quero falar aqui de um assunto momentoso na semana, antes da seleção brasileira e tal, porque a seleção brasileira está uma balbúrdia. Estão chutando, atirando para tudo quanto é lado, política no meio, é televisão para lá, televisão para cá, patrocinador de lá, patrocinador de cá. Alô, doutor Felipe Rino, como é que vai o senhor? Muito bom dia. Bom dia, Milton Neves. Sempre um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, doutor, o senhor que é advogado, pegou muito mal lá para aquele diretor do Cuiabá, ele xingando lá o jogador e tal. E o senhor é advogado do presidente lá, do presidente, o diretor do Cuiabá. Eu queria que o senhor desse a sua versão. Temos que ouvir todos os lados, porque eu coloquei o áudio nas minhas redes sociais. E todo mundo colocou, e a repercussão não foi boa. E olha que tá até o Gilmar Mendes, né? Que é torcedor do Cuiabá, não gostou da história. E desde moleque que ele é torcedor do time do Cuiabá, quando tinha o Bife e quando tinha o Almiro, que era o grande ídolo dele, quando o Almiro que veio para o Santos, depois foi para Portugal, depois ficou cego lá e está na cidade de Salvador, é guia turístico, porque ele sabe onde um ônibus para, ele sabe onde é que está parando, ele narra lá para os turistas e tal. Mas enfim, o que aconteceu, doutor Felipe Rino? É um prazer ouvir o seu lado, temos que ouvir os dois lados. Milton, só uma pequena correção. Nós somos advogados do Luiz Gustavo. Ah, desculpa, de quem? Do Luiz Gustavo, do atleta que sofreu as agressões verbais. Ah, desculpe, então. Do atleta que sofreu as agressões. Então vamos ouvir a gravação aí, o Guilherme Cimatti, porque assim a gente monitora legal aí a história, porque eu fiz um briefing errado. Felipe Rino, doutor, está aqui representando o atleta que foi atingido desse jeito, pelo diretor, o presidente, não sei, do time do Cuiabá. Vamos ouvir. Você estava falando besteira lá na fisioterapia. Eu? Você. Falei o quê? O Éder viu você falando. Falei o quê? Não, besteira. Falando mal do clube, que uma hora machuca o joelho, outra hora... O que eu tiver que te falar, eu falo pra você, Cristiano. O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você. Eu não tenho nada de conversar com você, não. Eu sei onde você mora, tem... viu? Hã? Eu sei onde você mora, viu? Ué, e daí? Você tá na minha terra. E daí? Seu jogadorzinho de bosta. E daí? Seu Hã? E daí que você sabe... E daí que você sabe onde eu moro? Então beleza, então fala mais um aí dentro do clube, eu quero ver se é homem. Uai, tô falando? Se eu tiver pra te falar, eu falo na sua cara. Vem aqui que eu falo na sua cara se eu tiver alguma coisa pra falar. Seu jogadorzinho de meia tigela. Você é baita profissional. Você é um baita profissional, né? Seu bosta, seu quebrado. Valeu, falou, é nóis. Boca sua de novo aí pra você ver, seu vagabundo. Valeu, é nóis. Seu Falou. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou já falou? Tá vendo? O jogador manteve, doutor, muita calma. Quem é o diretor? Defina tudo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes na chamada audiência rotativa da comunicação. Milton, o diretor é o vice-presidente, um dos proprietários do clube, né? O senhor Cristiano Dresch. A família Dresch são os fundadores do clube e vem com muita competência tocando o clube desde o seu início, passando pela Série D, Série B, Série C, Série B, Série A agora, e tinha tudo para ser aí o grande queridinho dos torcedores do Brasil nesse Brasileirão. Mas esse começo turbulento tem tirado um pouquinho o clube dessa rota, né? A situação é bem complicada, Milton. Somente resumindo, o que acontece? Esse atleta ele sofreu uma lesão no final do ano passado e ele rompeu os ligamentos. Como o contrato dele acabava dia 31 de janeiro, o clube tinha a obrigação de prorrogar o contrato dele pela chamada estabilidade provisória. Ele foi afastado pelo INSS, o benefício dele encerrou e dali em diante, né, a partir de abril, o clube teria que prorrogar o contrato. Como o clube não prorrogava o contrato dele, ele notificou por diversas vezes que o clube fizesse, que cumprisse a lei, e o clube simplesmente não renovava o contrato dele e tinham esses diálogos eram recorrentes, até que o Luiz passou a gravar esses diálogos, tá? Inclusive, o clube ele se manifestou no dia que esse áudio veio a público, soltou uma nota totalmente mentirosa, tá? Que eles alegam que essa situação é decorrente de um evento ocorrido em janeiro, ou seja, 5 meses antes, em que o Luiz teria quase agredido uma médica do clube, né?
Na verdade, isso também nunca ocorreu. O que aconteceu nesse dia, houve uma discussão entre o Luiz com um outro diretor, porque o Luiz ele foi fazer o exame demissional, né, por ter encerrado o contrato dele, assinou o exame demissional e foi tirar uma foto do exame, que é dele, né, do paciente. A médica simplesmente não deixou que ele tirasse a foto. Ele falou, então, já que você não quer que eu tire foto do documento, eu vou rasgar o documento, porque esse documento é meu. É um documento médico, ele é sigiloso. Não, isso aqui eu só posso passar para o clube. A Luiz, ele acabou falando, então, ou você me devolve o documento, e para eu, pelo menos, tirar uma foto, ou vamos rasgar. E acabou por aí. Não pode ser um evento desse, ocorrido há 5 meses antes, uma desculpa para ameaça à integridade física de um ser humano. Quanto mais um atleta, um trabalhador, como o Luiz Gustavo, que tem uma carreira, Milton, ele já passou por clubes como ele é cria do Palmeiras, né? Mais de 10 anos no Palmeiras, jogou no Vitória, Goiás, Vasco da Gama, Guarani. Ele é um dos maiores ídolos recentes do Guarani de Campinas, sempre com uma conduta profissional, ética, extremamente libada. Ele é muito querido pelos atletas e por treinadores, inclusive no dia que os áudios se tornaram públicos, um treinador tetracampeão do mundo, extremamente famoso e muito querido pelo público brasileiro, pela mídia, mandou mensagens de apoio para ele. E no mesmo dia nós também recebemos relatos de outros atletas de que isso não foi um caso isolado, né, que outros atletas também teriam passado por isso no Cuiabá. Enfim, esse coronelismo precisa acabar no futebol, né? Em qualquer lugar. Você pegar um jovem atleta, um rapaz novo, e ameaçá-lo, né? Olha, você está na minha terra, eu sei onde você mora. É um pouco complicado. Acho que passa. Se havia algum tipo de desavença, ou se o clube não queria mais contar com o atleta, era só dispensá-lo, era só demiti-lo, paga o que tem que pagar e ponto final. Agora, partir para agressões físicas e morais é bem complicado. Desse fato que eles alegaram, que o Luiz Gustavo teria supostamente agredido uma médica, não tem uma advertência, não tem uma suspensão, não tem uma multa. Ora, um funcionário faz uma suposta agressão a uma médica e o clube não toma nenhuma posição. Só depois de 5 meses, quando esse áudio vem à tona, falam sobre um fato que nunca aconteceu, somente para tentar desviar o foco, né? Quem conhece o Luiz, Milton, sabe que ele é um atleta extremamente calmo, tranquilo, fora de campo, querido por todos os lugares que passou. Certo, doutor. Mas em resumo da ópera, depois desse acontecimento aí que virou manchete nacional, entendeu? Uma coisa que eu queria concordar com o senhor, a respeito do Cuiabá, pô. O Cuiabá é um dos times assim, inexpressivo do futebol brasileiro, que foi fundado até pelo Gaúcho, ex-Palmeiras e Flamengo, que morreu lá no Mato Grosso, querido Gaúcho, entendeu? Que uma vez o Zete quebrou a perna no Maracanã, ele foi pro gol, pegou pênalti, aquele negócio todo, ele que fundou o Cuiabá. Ele trabalhava para o Grupo Sonda, trazendo mantimentos, né, muita coisa, produção agrícola para o supermercado Sonda revender aqui em São Paulo. Eu conversei com ele no Conjunto Nacional um dia, na sede do Sonda Supermercados, na Avenida Paulista. Então, eu queria saber do senhor que realmente o povo está feliz com o Cuiabá. Aliás, eles fizeram, eu botei no terceiro tempo da Band até um escudo, eles fizeram, comparando assim o Cuiabá com o Barcelona, coisa parecida, foi uma coisa muito bem feita. E o Brasil todo recebeu de braços abertos o Cuiabá, uma novidade na primeira divisão. Quer dizer, um time que era para estar, a gente imaginava, na quarta divisão, de repente vem para a primeira. Agora, com esse acontecimento aí, o amor pelo Cuiabá, o novato, acabou. Sim, fica um pouco desgastado com a própria torcida local. Nós temos acompanhado ali as mídias sociais do clube e nós reparamos que a própria mídia local, os torcedores também, estão contra essa atitude do clube e não pode concordar com essa atitude, né? Repito, se tivesse ocorrido algum fato que a culpa fosse do Luiz, bastava ter mandado ele embora, até mesmo por justa causa, se fosse o caso. Só que isso nunca ocorreu, né? Então isso não pode ser desculpa para um tratamento vexatório como esse, né? E no desenrolar dos fatos, Milton, no dia dos fatos, né, o pessoal do clube é um pessoal muito conhecido em Cuiabá, no estado todo. O Luiz, com receio da sua integridade física, ele saiu da sua casa, onde ele morava ali há mais de 6 meses, foi para um hotel em uma cidade vizinha, tá? Fez um boletim de ocorrência e na manhã seguinte ele já retornou para São Paulo.
até para preservar sua integridade física, até porque a continuidade ali do contrato de trabalho era impossível, né? Não se tinha mais condições de manter um vínculo a partir dessas alegações, dessas agressões verbais, dessas ameaças à integridade do Luiz. Mas, por enquanto, ele continua vinculado ao Cuiabá, foi rompido, ele está lá, entre aspas, escondido numa cidade vizinha, ou retornou, imagino, para Campinas? Ele retornou para São Paulo, ele é de uma cidadezinha aqui no interior, não me recordo o nome da cidade, Valentim Gentil. É de uma cidade chamada Valentim Gentil. O contrato dele com o Cuiabá, Milton, encerrou dia 31 de janeiro. Tá? A partir de então, o clube tinha a obrigação de fazer a prorrogação do contrato dele, tá? Por conta da lesão. E até aquele momento não foi feita a prorrogação do contrato. Até por isso os ânimos do presidente, do vice-presidente da diretoria ficaram inflamados, porque sabiam que tinham que prorrogar o contrato, se depararam com um atleta que conhece seus direitos, tá? Um atleta que tem uma assessoria jurídica, conhece aquilo que teria direito de fazer e não abriu mão desse contrato, né? Então, até essa questão chegou a esse ponto porque o Luiz Gustavo exigia que o clube fizesse a prorrogação do contrato, o que não foi feito. Então, desde 31 de janeiro, o Luiz Gustavo não tem mais contrato com o Cuiabá, estava fazendo a sua recuperação, até porque a recuperação da lesão dele é de 8 a 10 meses, ele ainda está no 6º mês de tratamento, mas desde dia 31 de janeiro, o clube ele está descoberto, sem contrato com o Cuiabá. Quantos anos ele tem? O Luiz, se eu não me engano, tem 26 anos. Nossa, novo demais, pô. Tem uma carreira Muito ainda novo. pela frente, né? E juridicamente em que pé que tá? Qual é a providência o senhor como advogado? Eu queria ouvir o outro lado também mais tarde, viu, o Guilherme Semati, com o Fernando Melo, jornalista brasileiro maravilhoso, que faz trabalho de relações públicas também em vários setores do mundo esportivo. Como é que fica agora? Qual providência jurídica que o senhor tomou? Nós entramos com uma ação trabalhista, né? Concomitantemente vai ser feito a continuidade, né, do boletim de ocorrência em Cuiabá. Nós entramos com ação trabalhista, né, cobrando tudo aquilo que o Luiz Gustavo teria direito, a prorrogação do contrato, indenizações por assédio moral, com base no áudio, algumas outras indenizações que o atleta brasileiro tem em decorrência de um acidente de trabalho sofrido. E foi marcada agora uma audiência de conciliação para dia 25 de junho. Pois não, agora, esse áudio aí, essa violência toda, até eu uso aqui uma expressão um pouco chula, mas criada pela primeira vez na imprensa brasileira por Mauro Betting, jornalista corintiano. Ele falou que essa gravação aí é batom na cueca, né, doutor? Não, exatamente. Ela não tem muito escapatória, né? Até porque o Cristiano confirma, né, o áudio, não poderia ser diferente. Isso é o assédio moral, né? Aquilo que nós aprendemos na faculdade como a descrição do assédio moral, esse áudio se encaixa perfeitamente nesse enquadramento jurídico, né? Então, não tem muito o que se discutir em relação a isso. É uma pena, o Luiz não gostaria de estar cobrando uma indenização, não gostaria de estar cobrando o que está cobrando no processo. Ele queria que o clube prorrogasse o contrato dele, ele pudesse disputar a Série A do clube e continuasse trabalhando normalmente. Ele não queria passar por isso, mas a partir do momento que essas agressões surgiram, ele não teve outra escolha. Agora o Poder Judiciário, como sempre, vai decidir e vamos aguardar. E o juiz decidiu, está decidido. Só uma coisa, doutor, não é a primeira vez que a gente se fala, talvez eu não conheça pessoalmente, mas eu entrevistei o senhor umas 2, 3 vezes sobre outros assuntos, né? Sobre jogadores e tal. O que era mesmo, doutor? O senhor defendia a Portuguesa ou alguns jogadores? O que foi mesmo? Me ajuda aí, né? Porque a minha memória está fraca. Já foram algumas vezes, Milton. A primeira vez foi num caso de um menino. Nós sempre advogamos para atletas, tá? Nós não advogamos para clubes. Foi um caso de um menino que atuava na Pinapolense, ele era agenciado pela DIS, ele sofreu um acidente de trabalho, né? Aliás, um acidente de veículo e foi abandonado pelo clube pela DIS. Naquele momento, até futuramente foi feito, houve a condenação da DIS Pinapolense e foi feito um acordo depois, a DIS cumpriu com as suas obrigações judiciais. Depois teve o caso do WO, do Figueirense, que nós fomos os advogados que auxiliamos os atletas naquele fatídico WO, que ocorreu, inclusive, numa partida contra o Cuiabá, na Série B em 2019. E
teve outras duas oportunidades também. É a quarta oportunidade que nós temos de conversar com você, até expressar a minha opinião. Você é o maior comunicador da área desportiva do Brasil, revolucionou essa área. Sempre fui um ouvinte, um telespectador desde a época do Super Técnico, que acredito tenha sido o maior programa e melhor programa que o futebol brasileiro já teve. E eu jamais vou esquecer desse programa aí, porque realmente o projeto Band Traffic me tirou do buraco, o Super Técnico. Minha carreira na televisão ela existe até o Super Técnico e depois do Super Técnico. Eternamente obrigado a Johnny Saad e toda a sua família e ao J. Ávila, que faleceu, deixou problemas aí, entendeu? Realmente, mas eu não retiro nada da minha gratidão ao J. Ávila em relação à minha contratação pelo projeto Band Traffic no dia 1º de maio de 1999. Estou há 23 anos na televisão à noite, entendeu? Em programas importantes e de canais importantes. Super Técnico, Band, Record, Terceiro Tempo e Terceiro Tempo na Band também. E vamos aí caminhar mais um pouco, se Deus quiser. Doutor, então é isso aí. Muito obrigado, você muito claro, ouvimos esse lado. Vou ver se falo com o Fernando Melo também, que é o diretor de Relações Públicas, no caso lá do diretor do time do Cuiabá. E é uma pena, eu lamento realmente, porque o Cuiabá todo mundo aplaudiu, foi um milagre. É um time que não tem apoio aí das grandes empresas, não tem apoio de multinacional, sabe? E é um time pequeno e de repente subiu na bola mesmo, na raça, para a primeira divisão. Todo mundo saudou o Cuiabá. Mas houve uma mancha terrível aí nessa entrevista aí ou nessa gravação. Um abraço, doutor. Foi um prazer, viu? Um abraço, Milton. O prazer é sempre nosso.